Repito, primeira epístola de João, capítulo 3, versos 11 ao verso 18. Diz assim a palavra do Senhor: Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ora, nós sabemos que todo assassino não tem vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Oremos. Pai, nós te agradecemos por esse culto na Tua presença, no qual temos a oportunidade de exaltar o Teu nome e também de sermos edificados pela Tua palavra. Ela é imparcial e sempre tem, ó Deus, na sua retidão, poder de transformar o interior do nosso coração. E o Senhor sabe mais do que qualquer um de nós tudo aquilo que precisamos ouvir a partir dela. Por isso te pedimos que o Senhor a dirija aos nossos corações e nos convença a respeito de tudo aquilo que o Senhor tem a nos dizer nessa noite, pelo Teu Espírito que está entre nós. E oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu queria começar esse sermão dando um breve testemunho sobre a minha chegada a esta igreja juntamente com a minha família. Desde o ano passado, a primeira visita que nós fizemos aqui no mês de junho, nós fomos tão bem recebidos pelos presbíteros da igreja, e depois tivemos o contato de manhã e à noite, naquele dia de domingo, e os irmãos nos acolheram de uma maneira tão especial, que a sensação que eu tive é que eu conhecia os irmãos há muito tempo. E conversando com a minha esposa, ela teve o mesmo sentimento. E aí depois, quando nós chegamos aqui no mês de dezembro, nós tivemos um impacto muito grande com, mais uma vez, a receptividade da igreja. Esse testemunho de amor, de acolhimento, de sensibilidade, de cuidado conosco, poderia ser interpretado como: a igreja está agindo assim porque é o pastor e a sua família. Mas visitando os irmãos, desde o mês de janeiro, temos feito várias visitas, e nessas visitas, o testemunho que nós temos recebido dos irmãos é exatamente dessa característica da igreja, uma igreja amorosa, uma igreja acolhedora. Eu não estou falando de perfeição, ninguém é perfeito, a igreja não é perfeita, mas se tem uma virtude que essa igreja, ela se destaca pelas pessoas da própria igreja, pela maneira como eu testemunhei, inclusive de pessoas fora, pastores que eu estive conversando a respeito da igreja presbiteriana de Vila Formosa, é esta virtude de ser uma igreja amorosa, uma igreja acolhedora, uma igreja que tem atenção uns para com os outros. É fato que casos aqui e ali passam desapercebidos e ficam sem a devida assistência, mas isso não descaracteriza a igreja quanto a esta virtude de amor que há no meio de todos os irmãos. Sabemos que tudo isso é obra do Espírito Santo, que vem atuando na trajetória dessa igreja, tornando essa igreja uma igreja tão especial como é a Igreja Presbiteriana de Vila Formosa. No entanto, olhando para os nossos dias de um modo geral, para a sociedade de um modo geral, nós percebemos que o conceito do amor e a linguagem do amor tem se esvaziado do seu significado. E isso se relaciona com a profecia que vemos na primeira epístola de Timóteo, no capítulo 3, e também na segunda epístola, no capítulo 4, de que nos últimos dias o amor estaria se esfriando. Inclusive, filhos se levantariam contra os seus pais, e o amor estaria realmente deixando de ser percebido, e isso parece ser realmente cada dia mais claro diante dos nossos olhos. Em diferentes ambientes, ele é frequentemente definido por atração entre duas pessoas, por uma paixão passageira e também pela ansiedade. Eu não posso ficar sem essa pessoa, e essas paixões, como elas vêm tão rapidamente, elas acabam indo embora muito rapidamente, tornando as relações ou edificando relações sobre uma base muito frágil,
Então, as relações se quebram muito facilmente, as pessoas se viram as costas umas para as outras muito facilmente, são canceladas muito facilmente, porque o amor, ele possui um conceito e uma linguagem realmente muito superficial, olhando para a sociedade de um modo geral, inclusive dentro de muitos ambientes eclesiásticos. A Escritura, por outro lado, define o amor não com base em sentimentos instáveis, volúveis, mas a partir do caráter de Deus e da obra de Cristo, como nós vimos aqui nessa passagem. E essa definição é que nos orienta e também corrige a maneira como nós vivemos os nossos relacionamentos, quando nós olhamos para o conceito do amor que existe na Escritura. O amor que Deus provou por nós não foi um sentimento vago, foi uma ação deliberada de entregar o seu filho em sacrifício para satisfazer a sua justiça. E nisso temos a prova do amor de Deus, em que Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores, visto que o amor conceituado pela Escritura, ele é baseado na lei, a lei do próprio Deus, na justiça do próprio Deus. Então, ao escrever essa primeira epístola e dirigi-la aos seus leitores, João enfrentou um contexto em que certas doutrinas estavam distorcendo o testemunho apostólico e prejudicando a comunhão da igreja, onde o evangelho não é devidamente pregado, onde a palavra de Deus não é devidamente exposta, a maneira como as pessoas passam a disciplinar os seus pensamentos e também as suas condutas acabam refletindo conceitos e doutrinas que são equivocadas biblicamente falando. Então, quando a igreja sofre a atuação dos falsos pregadores, que João vai descrever a partir do verso 18 do capítulo 2, esta igreja ela começa a sofrer uma maneira de lidar uns com os outros, e é nesse sentido que o apóstolo João vai tratar aqui a igreja nesta palavra. Nós vemos no capítulo 1 o resultado de falsas doutrinas desorientando a comunhão do povo com Deus. Muitos achavam que poderiam permanecer no pecado e ainda assim dizer que estavam em comunhão com Deus, e João está dizendo, basicamente no capítulo 1, olha, vocês não estão na comunhão com Deus, lamento, mas eu preciso falar para vocês, vocês não estão desfrutando da verdadeira comunhão com Deus, senão vocês não estariam insistindo em andar nas trevas. E aí no capítulo 2, João vai basicamente tratar a confusão em relação à comunhão da igreja. Quando a comunhão com Deus é prejudicada, a comunhão com a igreja também é prejudicada. Por isso, João insistiu que a verdadeira fé não se limita à compreensão intelectual, não apenas no exercício intelectual a respeito das doutrinas. E ele dá essa ênfase aqui no próprio texto que nós lemos, no verso 18, quando ele diz: não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. João está aqui chamando a atenção da igreja de que o amor não pode ser apenas compreendido, ele precisa ser vivenciado na prática. Não basta dizer, eu estou em comunhão com Deus, quando eu desprezo o meu irmão nas suas necessidades mais latentes. Então, João deixa bem claro que o amor deve ser manifestado de forma concreta, de forma prática, como exercício da justiça, algo que nós lemos aqui no último sermão, no verso 10, no verso seguinte, o verso anterior, e ele diz: nisso se manifestou os filhos de Deus e os filhos do diabo, todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Então, a maneira como nós demonstramos, inclusive cantamos agora na nossa liturgia, o amor que nós temos por Deus, ele deve ser demonstrado, evidenciado na maneira como eu cuido do meu próprio irmão. É justamente nesse sentido que nós lemos aqui essa passagem, onde eu quero destacar primeiro o argumento que João nos traz, no verso 11 e no verso 12. Basicamente, ele vai demonstrar o mandamento e o seu contraste histórico. No verso 11 ele diz: porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. E aí ele vai trazer um fato histórico, uma relação histórica que contrasta exatamente com a afirmação que ele traz no verso 11. Aqui João relembra a mensagem de Cristo, na qual aquela igreja foi evangelizada. Por isso ele diz: porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta. Que mensagem é esta? A mensagem de Cristo que foi transmitida através dos apóstolos, que basicamente dizia em João capítulo 13, verso 34, novo mandamento eu vos dou, palavras de Jesus,
que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. No Evangelho de João ainda, no capítulo 15, verso 12, Jesus disse: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Com base na mensagem de Cristo, com base no ensinamento de Cristo, esta igreja fora edificada, fora ensinada pelos apóstolos. Por isso João está dizendo: a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Ele insistiu nesse assunto, pois certamente em aquela igreja alguns estavam deixando o compromisso de amar uns aos outros, se opondo a este ensino por causa da influência daquelas falsas doutrinas que nós já vimos aqui, que esteve sendo pregada naquela igreja. É interessante o exemplo negativo que ele traz aqui no verso 12, quando ele diz: não segundo Caim, amar não de acordo com Caim, que era do maligno e assassinou o seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Então João está mostrando um contraste histórico. Olha, amem uns aos outros, conforme Cristo ensinou, mas não como Caim amava o seu irmão. É interessante esse contraste que ele traz aqui, porque nos relembra exatamente aquele episódio em que Caim e Abel ofereceram ofertas ao Senhor. Caim, como a história demonstra, ofereceu do fruto da terra, enquanto que Abel ofereceu das primícias do seu rebanho. Então o Senhor se agradou de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou. Então Caim se irou. Ele foi reprovado por Deus, e ele se irou, mas ele se irou contra o seu irmão, ele odiou o seu irmão, ele passou a sofrer uma crise interna de ciúme com o seu irmão, a ponto de tirar-lhe a vida. Este exemplo foi dado para demonstrar a progressão aqui do pecado. Caim procedeu mal com Deus e passou a odiar o seu irmão. Mesmo tendo sido advertido por Deus, ele acabou atacando o seu irmão. Esse sentimento de ódio uns pelos outros, esse sentimento ele é totalmente possível quando a nossa comunhão com Deus é comprometida e quando as nossas relações horizontais uns com os outros começam a ser afetadas. Nós temos a chance de recuar e de tratar. Mas o exemplo de Caim aqui, que é trazido, mostra que, em certo momento, houve o testemunho de que Caim amava o seu irmão. Só que o seu amor era um amor mais conceitual, era uma linguagem muito frágil, porque quando o interesse de Caim não foi atendido, a relação de Caim com seu irmão mudou completamente. Por isso que João está dizendo: olha, amem uns aos outros como irmãos, mas não segundo o padrão de amor que a história demonstra entre Caim e Abel, porque aquele amor era um amor baseado em interesses particulares. Quando esse interesse ele não foi atendido, então a relação foi rompida. É evidente que falsos conceitos sobre Deus enfraquecem a comunhão com Ele e por isso compromete também a comunhão entre irmãos. O ponto de João é que se temos comunhão com Deus, devemos amar incondicionalmente os nossos irmãos. Tratar deles, cuidar deles, mesmo quando nós não temos o retorno esperado, mesmo quando não somos recompensados pela bondade de cuidar, de tratar e de dar atenção uns aos outros. O segundo argumento de João, primeiro ele traz a definição de amor, o amor segundo Cristo, não segundo Caim, um amor frágil apenas de linguagem. Agora ele traz a evidência espiritual, o amor e o ódio revelam a condição do coração, versos 13 até o verso 15. Essa é uma outra seção argumentativa que João traz, dizendo: irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Assim, ora, vós sabeis que todo assassino não tem vida eterna permanente em si. João, tomando como base o exemplo de Caim, porque ele continua a sua argumentação, logo depois de expor o conceito de amor visto em Caim, ele mostra que o ódio do mundo contra os justos não é inesperado, mas coerente com a sua própria natureza. É natural que o mundo não nos compreenda, é natural que o mundo critique a igreja, é natural que o mundo hostilize o cristão, é natural que o crente em determinados ambientes não se veja favorável a dar testemunho de Cristo, porque há um contraste de natureza,
Há um contraste de propósitos aqui, entre o mundo e também a igreja. Assim como Caim odiou Abel por causa da justiça demonstrada nos atos e na conduta de Abel, também o mundo que jaz no maligno, conforme lemos em 1 João 5,19, se opõe àqueles que pertencem a Deus. Por isso, os cristãos não devem se surpreender com a rejeição, pois ela revela o contraste entre dois modos de vida, como já vimos aqui, a justiça e também a do mundo. Dois modos de vida, a da justiça e também a do pecado. Eu quero destacar duas coisas, uma evidência e também uma advertência que João traz aqui nos versos 14 e verso 15. Primeiro, ele traz aqui uma evidência. A evidência no verso 14 é que nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os nossos irmãos. Essa é a evidência que ele traz. A morte aqui se refere à morte espiritual, a qual permite que uma pessoa esteja fisicamente viva, enquanto que espiritualmente ela esteja inerte, infrutífera, estéril, completamente sem condições de apresentar qualquer fruto da graça de Deus na sua própria vida. Porque o amor é a prova de que passamos da morte para a vida, a capacidade de amar incondicionalmente os nossos irmãos, mesmo quando não somos compreendidos, mesmo quando somos afetados ou prejudicados nos nossos interesses, mesmo quando não somos recompensados pelos nossos atos. Essa capacidade de amar os nossos irmãos assim é uma demonstração, uma evidência de que passamos da morte para a vida e de que a semente divina está presente em nossos corações. Ele não é a causa da nossa salvação, mas é uma das suas evidências. Notamos aqui o que ele diz no final do verso: aquele que não ama permanece na morte, ou seja, ainda está vivendo numa condição espiritual estéril, ainda não traz evidência da presença de Cristo nele. Agora ele traz no verso 15 uma advertência: todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Isso é uma expressão muito forte, né? A palavra assassino, quando ouvida por nós, nos traz aquela imagem de alguém que com violência ataca uma outra pessoa e com requintes de crueldade tira-lhe a vida. Mas essa palavra, ela traz consigo um conceito ainda mais profundo, não apenas dessa violência física, porque o próprio Senhor Jesus, ele reflete sobre essas palavras em Mateus capítulo 5, verso 21, dizendo: ouviste-se o que foi dito aos antigos, não matarás. É disso que fala a lei, não matar. E muitos naqueles dias estavam entendendo que matar era apenas uma questão física, de uma violência física. Aí Jesus diz: quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Jesus, ele demonstra que existe, ele não nega isso, o assassinato no sentido de tirar a vida física de uma pessoa, a vida biológica, interromper a vida biológica, mas ele também associa esse ato a uma questão de natureza espiritual. Quando no nosso coração nós praticamos a ira, o ódio e o desejo de vingança, assim como vistos no testemunho de Caim. Então, quando nós, no nosso coração, odiamos o nosso irmão, nós estamos como que no nosso coração assassinando aquele irmão, ou seja, tirando a vida ou qualquer expressão de afeto por aquele irmão. Isso nos traz aqui uma advertência muito grave, porque o assassinato ocorre primeiro no coração, mas ainda com chance de corrigir. Está no meu coração o ódio pelo meu irmão, a ira, o ciúme, o desejo de vingança, mas eu tenho uma chance de recuar. Porque Deus advertiu Caim, dizendo: olha, o teu pecado jaz à sua porta, mas cabe a ti dominá-lo. Há uma oportunidade no nosso coração de frear esse ímpeto e não evidenciar em atos aquilo que já aconteceu no nosso coração, mas conter no nosso coração esse sentimento e tratá-lo à luz da palavra de Deus. Por fim, João vai trazer uma definição e expressão do verdadeiro amor de Cristo, o amor em Cristo, em contraste com essa maneira de
praticar o amor conforme os nossos interesses mais particulares, João vai trazer agora a sublimidade do amor no verso 16. A definição máxima do amor está descrita aqui no verso 16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Irmãos, eu já mencionei isso, né? Todas as vezes que eu leio e medito sobre esse testemunho, meu coração ele é impactado. Como Deus foi capaz de dar o seu Filho para morrer por nós. Nós, pecadores, nós mortos espirituais e na nossa esterilidade espiritual, em estado de rebelião a Ele, de desprezo a Ele, e Ele ainda assim entregar o seu Filho por nós. Quem de nós seria capaz de entregar o seu Filho para morrer por um estranho, um inimigo? E no caso de Jesus é totalmente distinto, porque Jesus, ele era 100% homem, mas ele também estava na condição de 100% Deus. O Deus eterno assumiu a forma humana e experimentou a morte física. Deus justo, puríssimo, imenso, eterno, santíssimo. Ele se coloca na condição humana e é submetido à perversidade humana, e na cruz, ensanguentado, depois de uma noite inteira de torturas e insultos, ele entrega a sua vida como prova do amor de Deus por nós. E nisso nós temos a sublimidade do amor de Deus por nós. E aí, em face desta definição máxima do amor, João termina dizendo no verso 16, assim também devemos dar nossa vida pelos irmãos. E aí entramos em choque. Quem aqui estaria disposto a se sacrificar pelo bem do outro? E eu não estou dizendo, não vou nem chegar nesse nível dramático de entregar a vida no sentido de interromper a sua vida por amor a alguém, mas de pegar todos os seus bens, vendê-los e dar aos pobres. Quem seria capaz de oferecer todos os valores que você tem para alguém? Um dia eu falei na igreja que eu seria capaz de dar tudo o que eu tenho pelos meus filhos, né? E aí terminou o culto, os meus filhos friamente ficaram esperando ir para o carro para ir embora para casa. E aí dentro do carro eles falaram: papai, o que o senhor seria capaz de dar por nós? O senhor não tem nada. Dá vontade de pegar esses meninos. Mas, irmãos, o que João está trazendo para nós é a definição máxima do amor. Ele conclui com a aplicação de que devemos dar assim também a nossa vida pelos nossos irmãos. Mas aí nós ficamos assim nos perguntando: como eu posso praticar isso que João está definindo aqui? Paulo disse aos Efésios: e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Porque a morte de Jesus não é apenas fonte de perdão dos nossos pecados, mas também parâmetro para amarmos os nossos irmãos. John Stott, no livro As Cartas de João, ele diz o seguinte: o ódio caracteriza o mundo cujo protótipo é Caim. O amor caracteriza a igreja cujo protótipo é Cristo. Origina-se em Deus, resulta em alto sacrifício e a evidência de vida eterna. Palavras de John Stott. Se a expressão suprema do ódio é tirar a vida, a expressão suprema do amor é dar a vida, e é por isso que João está dizendo, no final do verso 16, que devemos, espelhando ou refletindo o sacrifício de Jesus, devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Como? Ele vai responder isso no verso 17. Como que nós damos a nossa vida pelos nossos irmãos? O verso 17 ele diz: ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? É nesse sentido, irmãos, sentido de abnegação, de disposição de nos doar pelo bem do outro, mesmo que esse outro seja um desconhecido, mesmo que esse outro não tenha feito algo de bom para nós, mesmo que esse outro não mereça.
quando nós nos doamos e socorremos os nossos irmãos, estamos evidenciando o mesmo amor no aspecto máximo de sua definição, o amor de Deus em Cristo Jesus. Uma das maneiras pelas quais deixamos de exercitar o amor é se vermos o nosso irmão passando por uma necessidade material, tendo condições de supri-lo, nos negarmos a atender. João deixa claro que tal atitude não evidencia o amor de Deus e se trata da quebra da lei que nós vemos em Deuteronômio capítulo 15, verso 7, que diz assim: quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos, em alguma das tuas cidades, na tua terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás as mãos a teu irmão pobre. Quando nós, nesse sentido, deixamos de amar os nossos irmãos, estamos quebrando, violando a lei do Senhor. Uma lei que não foi revogada, ela está em vigência. Por isso, João disse: nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. E a resposta de como podemos praticar isso está no verso 17, e ele faz uma exortação conclusiva no verso 18, dizendo: filhinhos, não amemos de palavras nem de língua, mas de fato e de verdade. Porque o amor verdadeiro não se limita a simplesmente desejar o bem aos nossos irmãos. Vá em paz, que Deus te abençoe, que o Senhor cuide de você. Porque não é apenas sentimento, mas, sobretudo, o compromisso de atender a necessidade do outro, mesmo quando isso exige de nós sacrifício. Eu estava conversando com a diretoria da Junta Diaconal, 3 dos nossos irmãos, há algumas semanas atrás, verificando como os trabalhos da igreja são feitos na perspectiva da Junta Diaconal, quais são as necessidades e tudo. E aí, naquele momento maravilhoso de compartilhamento ali, nós estávamos meditando sobre uma experiência que eu acredito que toda igreja tem. Toda igreja tem aquela pessoa muito pobre, muito humilde, muito simples, que fica transitando nas relações, e nós, se nós não ficarmos atentos, nós nos incomodamos a ponto de discriminar aquela pessoa, desprezar aquela pessoa. E eu estava dizendo para os irmãos da Junta Diaconal que em toda a igreja há pessoas assim, porque essas pessoas nos ajudam a revelar para nós mesmos quem nós somos e qual é o nível de amor que nós temos para com Deus. Então essas pessoas, elas sempre estão em nosso meio para trazer a evidência da consistência do nosso amor a Deus. E ao invés de nós nos aborrecermos, deveríamos agradecer a Deus pela oportunidade que temos de demonstrar aquilo que nós vimos aqui no verso 14. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os nossos irmãos. Como Jesus disse lá em Mateus, no capítulo 7, se não me engano, que saudar aqueles que nos saúdam, nós não fazemos diferença nenhuma. Fazer o bem àquele que nos fazem o bem, isso é como que absolutamente natural e óbvio. Mas o grande desafio da fé, e é nesse sentido que somos tratados na nossa natureza, é quando nós temos que amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. E quando nós fazemos o bem àquele que não merece qualquer bem de nós, disse a palavra de Jesus em Mateus capítulo 7, nós somos vistos ou testemunhamos que de fato somos filhos de Deus. Porque Deus é aquele que bondosamente, incondicionalmente, faz cair a sua chuva sobre bons, justos e injustos, que dá o bem e que faz o bem, levanta o seu sol sobre justos e injustos. Então, quando nós agimos de uma maneira imparcial, praticando o bem, especialmente aos da família da fé, o que Paulo vai dizer lá em Efésios, no capítulo 3, nós estamos dando testemunho que, de fato, somos filhos de Deus e praticamos a justiça, porque amamos os nossos irmãos. Eu quero terminar, meus irmãos, trazendo aqui uma rápida consideração final para todos nós. Este mundo, ele não conhece a Deus. Por isso ensina um conceito de amor que é definido à parte do conceito bíblico, que não se fundamenta na palavra de Deus. O amor, no conceito do mundo, é a liberdade para atender todos os apetites, todos os desejos, todas as cobiças do coração. Enquanto que o amor conceituado pela Bíblia, ele é fundamentado na lei de Deus, que diz amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo.
Então, no amor, há uma profunda restrição, a restrição que nos faz honrar a Deus e praticar a sua justiça no cuidado uns pelos outros, assim como temos por nós mesmos. Antes de entregar os 10 mandamentos a Moisés, Deus se apresentou afirmando: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Êxodo capítulo 20, verso 1. Porque saber quem Deus é o princípio da obediência. Nós jamais seremos capazes e teremos a motivação correta de obedecermos a Deus se não conhecermos a Deus. É necessário antes conhecermos quem Deus é. Se não amarmos a Deus, obedecendo a sua palavra, não seremos capazes de entender e também de praticar o verdadeiro amor em nossos relacionamentos. É por isso que o amor, segundo os padrões deste mundo, é puro egoísmo. Se atende os meus interesses, então está tudo bem, eu quero ter relacionamento com você. Mas se você não tem nada para oferecer para mim, se não há nenhuma vantagem a oferecer para mim, você não é importante para mim. Este mundo define o amor como uma liberdade pessoal para fazer, falar e também decidir a favor de qualquer experiência que lhe dá satisfação, independente dos preceitos de Deus. Contudo, a igreja é o âmbito onde o amor verdadeiro deve ser pregado e exercitado, a fim de que todos os que creem em Cristo amem a Deus conforme ensinado nas Escrituras, conhecendo e obedecendo os seus ensinos, buscando o perdão daqueles que foram ofendidos e exercitando a misericórdia por aqueles que ofenderam, tratando uns aos outros com ternura, com paciência e humildade, vigiando o que falamos e como tratamos a honra uns dos outros, nos importando e cuidando uns dos outros, para que não falte amor ou cuidado, apoio aos fracos na fé e aos que cometem pecados e se arrependem ou passam necessidades materiais. Em tudo, considerando o amor de Deus como uma demonstração sublime na cruz do Calvário através do Senhor Jesus Cristo, porque Ele deu a sua vida por nós e é pela graça dele que nós recebemos perdão e também a vida eterna. E esse amor que nós recebemos de Deus deve inspirar a maneira como eu devo tratar e cuidar dos meus irmãos. Porque se Deus em Cristo foi capaz de me amar assim, quem sou eu para privar os meus irmãos de atos amorosos que definem a minha identidade em Cristo Jesus? A igreja deve ser o âmbito onde esse amor, mais do que em qualquer outro lugar, deve ser entendido e também praticado. Amemos uns aos outros, diz a palavra do Senhor. Vamos orar?